do YouTube, por cada um de vocês que estão congregados hoje no nosso culto presencial. Hoje é um culto de palavra e oração. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Diga amém, igreja. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 3, diz assim a palavra. Vamos a partir do versículo 2, amém? Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engide. Versículo 3. Então Josafá temeu. Diga assim, então Josafá temeu. Ou seja, então Josafá ficou com medo, né? E o que ele fez, igreja? Ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Diga louvado seja o nome do Senhor. E agora abra comigo o versículo de número 17. Amém? Diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, esteja de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assustais, amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, Judá e moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos versos dos vossos profetas e prosperareis. Diga glória a Deus e podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu me recordo que por esses tempos eu preguei essa mesma mensagem, mas eu acredito que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Estava eu nessa tarde fazendo uma oração, irmãos, e perguntando para Deus qual seria a mensagem que viria da parte dele. E uma coisa eu aprendi na palavra de Deus e através da experiência que a gente vem tendo com Deus ao longo de muitos anos de ministério, que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia sem antes ter um propósito. E todo texto bíblico, irmãos, tem um texto e um contexto, né? Tem um ensinamento que nós devemos aplicarmos para as nossas vidas em todos os textos bíblicos. A Bíblia é recheada de exemplo de pessoas que venceram com Deus e de pessoas que foram derrotados sem obedecerem à palavra de Deus. A Bíblia tem exemplo de pessoas que foram abençoadas obedecendo a palavra de Deus e de pessoas que foram amaldiçoadas desobedecendo a palavra de Deus. E ao longo da leitura bíblica, a gente aprende, irmãos, que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena estar andando de acordo com a palavra de Deus. Vale a pena estar no centro da vontade de Deus sempre. Diga glória a Deus. E hoje Deus nos leva, irmãos, no capítulo 20 de 2 Crônicas, em um período, irmãos, que os moabitas e os amonitas vieram para pelejar contra o povo de Judá. Eles se uniram e vieram com tudo para cima do povo de Judá.
E a Bíblia diz que Josafá, ele ficou com muito medo, porque ele sabia que o inimigo estava vindo para se levantar contra a vida dele. Então já vai pegando a palavra aí, irmãos. Diga assim para o seu irmão: o inimigo está vindo com uma fúria muito grande. E se eu fosse você, fala para o seu irmão assim, e se eu fosse você, eu tomava uma posição com Deus. Amém? Um posicionamento com Deus. Um posicionamento de oração, um posicionamento de consagração, um posicionamento de alinhar aquilo que está errado para você não perder essa batalha. Se você for lendo versículos anteriores ao capítulo 20, alguns capítulos anteriores ao capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá, ele fez algumas coisas que desagradou a Deus, irmãos. E a Bíblia diz que ele se aparentou com Acabe. Ele fez uma aliança com Acabe. Isso entristeceu muito a Deus, e Deus usou um profeta chamado Jeú para falar para ele da seguinte maneira, conforme diz no capítulo de número 9. Jeú falou para ele, no versículo 2 do capítulo 19, Jeú, filho de Anani, o vidente, que era o profeta, saiu ao encontro do rei Josafá, e ele disse assim para o rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio? Devias tu amar aquele a quem o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti a grande ira do Senhor. Versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra, preparastes o coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar o povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Josafá, ele fez uma coisa errada, não, glória a Deus. Ele se misturou com pessoas ímpias, irmãos. Ele se misturou com Acabe, ele fez uma aliança com Acabe, ele começou a se relacionar com pessoas ímpias. Diga assim para o seu irmão: pare de se relacionar com pessoas ímpias, irmãos. Pare de se relacionar com pessoas ímpias. Porque se você ficar se relacionando com pessoas ímpias, não estou falando conversar. Conversar, você pode conversar, bom dia, boa noite, Deus te abençoe, não, glória a Deus. Mas eu estou falando de se relacionar, não, glória a Deus. Pessoas que não querem ter um compromisso com Deus, pessoas que falam palavrão, pessoas que zombam de Deus, porque o fim dessas pessoas que não têm um compromisso com Deus vai ser trágico, irmãos. Depois você tira um tempo para meditar no capítulo 18 de 2 Crônicas, para você ver. Acabe, ele era um tipo de pessoa que escarnecia das coisas de Deus. Ele era um tipo de pessoa que não obedecia a palavra de Deus. A mulher dele, então, Jezabel, era pior ainda, irmãos. Ela mandou matar os profetas, se levantou contra a obra de Deus. Eram pessoas ímpias, irmãos. Eram pessoas que desobedeciam a palavra de Deus. Eram pessoas que zombavam das coisas de Deus. E a Bíblia diz que Josafá se relacionou com ele. Começou a dizer para ele assim: olha, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou fazer uma sociedade com você. Fala assim para o seu irmão: cuidado, irmão, para você não perder a bênção de Deus se relacionando com pessoas ímpias. Cuidado. Se relaciona com pessoas de Deus, com pessoas que estão na mesma visão que você, pessoas que servem a Deus, porque Acabe se relacionou, Josafá se relacionou com Acabe. Uma certa feita eu estava pregando essa mesma mensagem, ele quase morreu, irmão. Ele quase morreu, ele foi para guerrear junto com Acabe, e a Bíblia diz que o inimigo veio para cima dele, cercou ele,
conforme diz no versículo de número 31 aqui, ó, do capítulo 18 de 2 Crônicas. Sucedeu, pois, que vindo os capitões dos carros a Josafá, disseram: esse é o rei de Israel. Cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou ao Senhor e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Ele quase morreu. Se ele não tivesse feito uma oração para Deus, Deus me livra, o inimigo me cercou aqui, ó. Ele morria, irmãos. Por quê? Estava no lugar que não era para ele estar. Estava se relacionando com quem não era para ele se relacionar. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Diga assim, cuidado, para você não ter relacionamentos que desagradam a Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, que o seu relacionamento venha agradar a Deus, irmãos. Agora, se você tiver um relacionamento que é contra a palavra de Deus, que tem pecado no meio, que tem coisa errada no meio, Deus não vai ser com você. Dá uma glória a Deus. Você estará dando brecha para o inimigo agir na tua vida, igual aconteceu com Josafá. Mas Josafá, ele ouviu a voz do profeta, porque Jeú chegou nele e falou: olha, Josafá, Deus está muito triste com você. Você pecou. Você fez algumas coisas erradas que desagradou a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Jeú disse para ele assim, resumindo: você pecou, você vacilou, porém, tem coisas boas que você fez. Tem coisas boas que você fez. Você tirou a idolatria de Judá. Você colocou o seu coração para buscar a Deus. Você fez que muitas pessoas retornassem para Deus. Olha para você ver o que Josafá tinha feito de bom para Deus. Amém? Ele se colocou ali com o coração para buscar a Deus, irmãos. Ele acreditava em Deus. Ele era um homem que fazia coisas boas perante os olhos de Deus. Porém, tinha alguns pecados que ele estava cometendo que estava dando brecha. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Para o inimigo agir na vida dele. Diga assim para o seu irmão, não adianta você ser uma pessoa. Fala para o seu irmão, não adianta você ser uma pessoa que faz coisas boas para Deus. Uma pessoa que ora, uma pessoa que coloca o coração para buscar a Deus, uma pessoa que chega para as pessoas e fala: ei, vamos caminhar com Deus, sai dessa vida errada, faz muitos se retornarem para Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Mas fica fazendo algumas coisas que são erradas perante os olhos de Deus. Então Deus está dizendo aqui da seguinte maneira, irmão: a pluma, dá glória a Deus. Toma uma posição com Deus. Tira aquilo que é errado e passa a tomar uma posição com Deus. Esse texto está dizendo que Josafá recebeu uma palavra de Deus falando que a ira de Deus estava vindo sobre a vida dele. Dá glória a Deus. Por que a ira de Deus estava vindo sobre a vida dele? Porque ele estava fazendo algumas coisas erradas. Diga assim para o seu irmão, não deixa Deus irado com você, não, irmão. Para de fazer as coisas erradas e se posiciona com Deus. Dá uma glória a Deus, igreja. Amém, irmãos? Toma uma posição com Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a ira de Deus se acendeu contra Josafá porque ele estava fazendo algumas coisas erradas. Diga assim para o seu irmão, cuidado, irmão, para não estar fazendo algumas coisas erradas que está deixando Deus irado com você. Fala assim para o seu irmão, cuidado. Porque se você estiver fazendo algumas coisas erradas, que Deus está ficando irado com você, tem um ditado que diz, quem planta vento vai colher o quê? Tempestade. Amém, irmãos? Então, Josafá, ele recebeu aquela palavra do profeta Jeú e ele reconheceu que ele errou.
Ele reconheceu que não era para ele se misturar com Acabe, não era para ele se misturar com pessoas erradas, não era para ele estar no pecado, não era para ele vacilar com Deus. Então ele tomou uma posição. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Ele tomou uma posição. Depois que o profeta foi usado por Deus para falar para ele que tinha coisa que ele precisava se consertar, porque a ira de Deus estava vindo sobre a vida dele, quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Eu tenho um costume de falar para glorificar a Deus, isso é de Deus. Dá glória a Deus, igreja. Diga aleluia. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que Josafá, ele ouviu a voz do profeta Jeú. Ele abaixou a cabeça dele e disse, o profeta tem razão. Eu não estou 100% do jeito que Deus quer que eu esteja. Eu não estou 100%. Eu, sim, estou fazendo algumas coisas boas. Conforme diz no versículo 3 do capítulo 19, eu estou fazendo algumas coisas boas, eu tirei a idolatria, eu preparei meu coração para buscar a Deus, eu fiz muitas pessoas do meio do povo de Jerusalém tornarem para Deus, deixarem as coisas erradas e voltarem para Deus. Eu estou fazendo muitas coisas boas para Deus, mas Deus está dizendo que eu não estou 100%. Então fica aqui, irmãos, uma reflexão para nós. Será que nós estamos agradando a Deus 100% ou a gente está fazendo coisas boas para Deus e, por outro lado, tem algumas coisas erradas que nós também estamos fazendo e Deus está dizendo assim, não está certo o que você está fazendo. Você precisa tomar uma posição comigo. Você precisa alinhar a sua vida, porque tem coisas de errado que você está fazendo que está despertando a minha ira contra você. Amém? E tem algumas coisas que acontecem, irmãos, alguns ventos que muitas das vezes nós atravessamos, que nós podemos entendermos que é Deus irado conosco. Amém? Diga assim para o seu irmão, quando você deixar Deus irado com você, vão vir ventos que lá na frente você vai entender, eu estou passando por tudo isso, porque Deus ficou bravo comigo. Quem está entendendo? Eu estou enfrentando toda essa aflição, porque Deus ficou bravo comigo. Ele até usou profeta cheio do Espírito Santo, usou a palavra para me alertar e eu... Amém, igreja? Então Deus ficou irado com Josafá. Deus usou o profeta Jeú para dizer, você não tinha que ajudar ímpio, você não tinha que se misturar com gente que não quer ter um compromisso com Deus, você não devia se aparentar com Acabe. Você não devia fazer uma aliança com Acabe, porque Acabe é um ímpio, é uma pessoa injusta, é uma pessoa incorreta, é uma pessoa que zomba das coisas de Deus. A mulher dele, Jezabel, então piorou. Para de se relacionar com gente que não é de Deus. Acabe abaixou a cabeça, mas o profeta diz assim, mas porém, tem algumas coisas boas que você está fazendo, ô Josafá. Tem algumas coisas boas. Tem algumas coisas boas. Você tirou a idolatria aqui de Judá. Você colocou o seu coração para buscar a Deus. Você fez com que muitos do povo de Judá retornassem para Deus. Você tem feito coisas boas, mas você não está 100% do jeito que Deus quer. Você está fazendo coisas que estão deixando Deus feliz, tá? Mas também você está fazendo coisas que está deixando Deus irado. Então se posiciona, Josafá. Se posiciona com Deus. Você não está 100%. E Josafá entendeu a mensagem, não, glória a Deus. Viu que ele não estava 100% do jeito que Deus queria que ele estivesse. E se posicionou com Deus.
Diga louvado seja o nome do Senhor. Amém? No capítulo de número 20, que é a base da mensagem, depois que o profeta Jeú foi usado para dar umas cajadadas em Josafá, diga assim, tem hora que Deus usa alguns profetas para dar uma cajadada na gente, para a gente se posicionar com Deus. Amém, igreja? Josafá, ele olhou para dentro e disse, eu estou fazendo algumas coisas erradas. Eu fiz muitas coisas boas para Deus, estou fazendo muitas coisas que estão agradando a Deus. E aqui, irmãos, no final do versículo 19, vem falando as coisas boas que Josafá fez para Deus. E tem mais coisas boas que ele fez, ó. Versículo 8 aí, ó. Estabeleceu Josafá alguns levitas, sacerdotes, chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor. Versículo 19, deu ordem dizendo, andai no temor ao Senhor com fidelidade, com o coração inteiro. No versículo de número, no final do versículo de número 11, ele disse assim, ó, o Senhor será com os bons. Ele falou e declarou uma coisa aqui que nós precisamos entender, meus irmãos. Deus será com aquele que é bom e não com aquele que é mau. Então, se você for bom, Deus vai ser com você. Se você for uma pessoa má, se você fazer coisas incorretas perante aos olhos de Deus, se você fizer 99 coisas boas perante aos olhos de Deus, e uma coisa que é errada, você vai contaminar as 99 coisas boas que você fez. Então Deus está dizendo que não adianta nada você fazer muitas coisas boas que alegram a Ele, se tem algo que você está fazendo que está desagradando a Ele. E se porventura tiver algo que está desagradando a Deus, se conserta. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. É isso que Deus está querendo dizer na noite de hoje. Diga glória a Deus, igreja do Senhor. Irmãos, no capítulo de número 20, de repente, porque Josafá, ele tinha, eu vou colocar aí de 100%, ele tinha vamos colocar aí uns 2% de falha. E por esses 2% de erro que ele estava cometendo, de repente se levanta o inimigo e vem marchando contra ele. Porque tinha uma brecha que ele estava dando. Diga assim para o seu irmão, se você estiver dando uma brecha, fala para o seu irmão, se você estiver dando uma brecha, o inimigo vai vir com tudo contra a sua vida. Diga assim para o seu irmão, é na brecha que o inimigo vai vir. Ah, mas eu estou indo na igreja, beleza? Ah, mas eu estou lendo a Bíblia, beleza? Ah, mas eu estou orando, beleza? Mas eu vacilei e pequei nisso. Já era. Uma brecha que o inimigo teve. Então agora, os moabitas, capítulo 20, se uniram com os amonitas. Diga assim, os moabitas se uniram com os amonitas e vieram com tudo contra Josafá. Eu imagino Josafá olhando para dentro, ele ficou com medo. Porque quando a gente tem algo que está vacilando com Deus, conforme no versículo de número 3 aqui, ó, então Josafá temeu, ele ficou com medo, irmão. Quem está vacilando tem medo. Quem está no pecado tem medo. Quem desobedeceu a Deus tem medo. Tem ou não tem? Ai, meu Deus, agora o inimigo está vendo. Diga assim, é esse medo, fala para o seu irmão, é esse medo que Deus quer gerar em você. Porque se não houver esse medo, você não se posiciona com Deus. Diga glória a Deus. Esse medo, por um lado, é bom.
Nossa, eu dei uma brecha, o inimigo está vindo com tudo para cima de mim. Tudo isso que eu estou enfrentando, eu sei que foi por causa daquela brecha que eu dei, por causa daquele erro, por causa da minha falha. É por isso que eu estou enfrentando todos esses levantes do inimigo contra a minha vida. Eu sei que é porque eu vacilei com Deus, o inimigo está vindo com tudo para cima de mim. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou com medo. Ai, meu Deus, não, glória a Deus. E o que Josafá fez diante desse medo? Ele falou o quê? Eu dei uma brecha. O inimigo veio com tudo para cima de mim. É vacilo meu. Diga assim para o seu irmão. Diga assim, é esses discernimentos bíblicos que cada um de nós precisamos ter. Então tem um discernimento bíblico. Quando está tudo fluindo, tudo legal, Deus está feliz com você, continue obedecendo a Deus. Mas começou a dar tudo errado. Quem está entendendo, dá glória a Deus? É porque tem uma brecha que você deu. Você deu uma brecha para tudo isso acontecer. Tem algo que você fez de errado que abriu um acesso para esse inimigo vir com tudo contra a sua vida. Agora nós vamos destruir você. E ele vem babando. Quem está entendendo, diga aleluias. Ele vem babando. E quando o inimigo vem babando, quando você começa a ver vento para todo lado, daí dá um medinho, dá ou não dá? E o que Josafá ele fez no versículo de número 3? Josafá temeu. E o que ele fez? Se pôs-se a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo Judá. Diga glória a Deus. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que tem muita gente vacilando com Deus. Na hora que o calo apertar, na hora que as coisas estreitarem, quem está entendendo, dá um glórias a Deus, irmãos. Daí vão querer vir tudo buscar a Deus. É igual na pandemia, lembra, irmão? Lembra? Quem lembra da pandemia? Ai, meu Deus, e agora? Vai todo mundo morrer. Quem se lembra disso? Lembra da pandemia? Ficou todo mundo com medo. Estavam falando que Jesus ia voltar depois da pandemia. E quem não tivesse firme com Deus, todo mundo ficou apavorado, irmãos. Eu comecei a ver gente chegando de todo lado, as cadeiras lotadas. Eu falei, ô glória, pai. Olha que bênção a igreja, enchendo de gente. Aleluia! Dá uma glória a Deus, igreja. E o povo começou a vir, começou a formar aquele movimento. Porque é assim, irmãos, as pessoas só se lembram de buscar a Deus quando o calo aperta, quando as coisas se estreitam. Mas, na verdade, nós não devemos sermos pessoas assim. Nós temos que sermos como Daniel, irmãos. Daniel, ele não deixou para buscar a Deus quando ele passou pela cova dos leões. Ai, a cova dos leões, eu vou buscar a Deus. Ai, meu Deus, eu vou orar 3 vezes no dia agora, porque o diabo está furioso comigo. Tem gente que quando o calo aperta, quando as coisas estreitam, quer abrir campanha na madrugada, daí quer abrir... Quem está entendendo, dá glória a Deus? Daniel, ele tinha um costume, ele ia naquela batidinha dele, ó, todo dia ele orava 3 dias, 3 vezes no dia. E quando o inimigo veio furioso, quando jogaram ele na cova dos leões, você acha que ele ficou com medo? Eu não tenho medo de nada, não. Sabe por que eu não vou ter medo de nada? Eu estou com a minha vida no altar, não estou em pecado, estou obedecendo a Deus, Deus não está irado comigo, então estou tranquilo. Dá glória a Deus. Estou tranquilo. Estou tranquilo. É igual a palavra de Deus diz lá em Isaías, né? Conforme diz lá em Isaías 43, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Nem chama alguma arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando a gente está bem com Deus, irmão, não, glória a Deus. A gente sabe, irmãos, que Deus está do nosso lado se agradando de nós.
Agora, quando a gente está em falta com Deus, nós sabemos que se o inimigo vir, ele faz um rebento. Porque a brecha que é o pecado faz com que o inimigo venha e nos destrua. Quem entende essa realidade bíblica e espiritual, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. O Senhor diz, é tempo de tapar toda a brecha. Amém? Fala para o seu irmão, se posiciona, irmão. É tempo de orar. Eu quero falar algo aqui que Josafá fez, que tem gente que não faz há muito tempo. O que Josafá fez além de orar? Ele apregoou um jejum, irmão. O inimigo está vindo com tudo contra a sua vida? Se posiciona com Deus. Pega firme, começa a orar. Abra um jejum. Uma certa feita, Jesus ele disse assim, tem certas castas de demônios que só vão cair por terra se você fizer oração e se você fizer um jejum. Dá uma glória a Deus. A prática do jejum é poderosa. Diga aleluias e aplauda ao Senhor. Irmão, Josafá tapou a brecha. Eu vacilei, eu me aliancei com Acabe. Eu sei que o senhor está irado comigo. Se consertou. Diga assim, ele se consertou. Ele consertou aquilo que estava errado. Diga glória a Deus. Diga assim, precisamos consertarmos aquilo que está errado e está deixando Deus irado conosco. Primeiro tópico aqui da mensagem. Se tem alguma coisa que você sabe que está deixando Deus irado com você, se conserta, se posiciona com Ele. Ó Deus, eu sei que é isso que o Senhor está bravo comigo. Então vou me consertar, eu vou me posicionar. Ah, o inimigo está vindo com tudo para cima de mim, Deus. Deus, eu vou começar a abrir um propósito de jejum e oração. Diga assim, está vindo o vento contrário grande contra a sua vida? Meu irmão, se você não orar, se você não abrir um jejum, esse inimigo que está vindo com tudo contra você vai continuar devastando a sua vida. Ai, mas por que esse inimigo está fazendo isso comigo, irmão? Porque Deus quer posicionamento da sua parte. Dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Porque se não houver um posicionamento como Josafá se posicionou, Deus, eu errei. Tem que reconhecer, eu errei, eu vacilei, eu fiz coisa que desagradou o Senhor, e eu sei que eu estou colhendo aquilo que eu mesmo plantei, mas me perdoa, Deus, eu estou fazendo uma oração, eu estou me consertando com o Senhor usou o profeta Jeú para falar para mim, que eu não estava 100%, eu estou até fazendo coisas que agradam ao Senhor, voltei meu coração para te buscar, eu tirei a idolatria de Jerusalém, eu fiz muita gente voltar para o Senhor, eu tomei um posicionamento diante do povo de Jerusalém, mas eu cometi um erro, Deus, e eu sei que é por causa desse erro que esses inimigos estão vindo contra a minha vida, mas aqui, ó Deus, eu te peço perdão, Senhor, eu me posiciono com o Senhor, eu faço uma oração e eu abro um jejum pedindo que o Senhor nos livre de todo esse mal. Dá uma glória a Deus. E os amonitas indo, tum, 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 tum. Os moabitas indo, tum, tum. Diga assim para o seu irmão, ó, receba essa palavra profética, entenda o que está acontecendo no mundo espiritual. O inimigo está vindo com tudo contra a sua vida. Talvez é por causa que você deu uma brecha. Tape essa brecha, se posicione com Deus, comece a orar mais, diga glória a Deus. Se eu falar para você abrir um jejum, tá louco, pastor? Jejum não, vai roncar minha barriga.
Josafá, ele só viu aquela situação mudando, Deus dando vitória para ele diante daqueles inimigos, quando ele se posicionou, pediu perdão para Deus, fez uma oração e abriu um jejum. Amém, irmãos? E não foi só ele que abriu um jejum, não, irmãos. Ele falou para todo o povo de Judá apregoar um jejum. Amém, irmãos? Então, irmãos, tem hora que você tem que pedir para mais pessoas jejuarem junto com você. Abra um propósito de oração comigo. Pastor, o senhor ajuda eu em oração? Eu vou abrir um jejum, o senhor ajuda eu para que esse inimigo caia por terra? Sim, vamos batalhar, não, glória a Deus. Amém? Quanto mais gente estivesse consagrando em prol da sua causa, melhor. Amém? Então estou aqui concluindo que depois que Josafá se posicionou com Deus, se consertou e começou a orar, buscar, abrir um jejum, Deus usou um profeta chamado Gesiel, versículo 15, vamos ler o versículo 15 para concluir, do capítulo de número 20. E Jaziel disse, diga assim, depois que a gente ora, se conserta e jejua, não vem mais aquela palavra de ira. Você acha que o pregador gosta de ficar pregando palavras de ira? Pregador que é pregador tem que pregar a palavra que Deus manda, irmãos. Mas se a igreja inteira tiver na posição, dá uma glória a Deus, as palavras que vão vir vai ser de unção, de vitória, de conquista, de portas se abrindo, milagres acontecendo, Deus colocando por terra o inimigo. E assim vai ser as palavras se todo mundo estiver agradando a Deus. Mas enquanto o povo não estiver se posicionando com Deus, irmão, vai ser só cajadada de Jeú. Podia ser até o tema da pregação, as cajadadas de Jeú. Até quando nós vamos ficarmos ouvindo cajadadas de Jeú, irmão? Até quando nós vamos ouvir profetas expressando a ira de Deus contra nós? Você querendo receber uma palavra, eu quero receber uma palavra, daí vem um profeta expressando um Deus irado. Nossa, a palavra foi cajadada. Oh, meu Deus, por que o senhor está falando tão bravo comigo assim? Misericórdia, quem está entendendo? Mas a partir do momento que a gente se posicionar, vai vir as palavras de Jaziel, versículo 15. Essas palavras que a gente gosta de ouvir. Dá uma glória a Deus. A gente se posicionou com Deus, a gente está se santificando, a gente está obedecendo a palavra, a gente está no centro da vontade de Deus, se posicionou, pediu perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, agora a gente está orando, agora a gente está jejuando, agora a gente está se santificando. Daí Deus toma um profeta, pá! Daí Deus toma Jaziel, conforme diz o versículo 15, e Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã vocês vão descer contra eles. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jezurel. Versículo 17, nesta peleja não tereis que pelejai, parai, esteja de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Dá glória a Deus. É tão bom saber que Deus vai lutar por nós.
Nós estamos obedecendo a Deus, nós consertamos o erro, a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está se consagrando, a gente está no centro da vontade de Deus. Deus está usando agora os profetas para falar palavras de bênçãos para nós. Dá um glória a Deus, igreja, aplauda o Senhor, como é gostoso isso! Como é gostoso estar obedecendo a Deus e Deus falando assim, não temas, porque esse inimigo que está se levantando contra a sua vida, eu estou abatendo, estou colocando por terra. Como é bom você estar obedecendo a Deus, se santificando, no centro da vontade de Deus, e Deus dizendo assim, eu vou abrir essa porta que está fechada. Você está se consagrando, rimindar a subrevácia, no centro da minha vontade, e eu usando profetas para dizer para você, esta peleja não é vossa, mas sim do Senhor teu Deus. Como é bom estar obedecendo a palavra, e Deus falando para nós, eu não vou deixar faltar nada para você. Os inimigos que se levantarem contra a sua vida, eu vou colocar por terra. Fica tranquilo, fica tranquila. Eu sou contigo para te dar a vitória. Assim diz o Senhor. Apenas se posicione, apenas alinhe a sua vida de acordo com a minha palavra. Passe a fazer coisas que me agradam, coisas que me alegram. Não deixe eu ficar irado com você, porque se eu tiver irado com atitudes e ações erradas que você está cometendo, você vai sofrer muito. Assim diz o Senhor. Quem entende, aplauda o Senhor. A partir do versículo de número 21, eles estavam todos alinhados com Deus. Diga assim, como é bom a gente estar alinhado com Deus. E à medida que eles iam louvando a Deus, irmãos, à medida que eles iam em santidade, dão glória a Deus, dando glória a Deus, louvando a Deus, no centro da vontade de Deus, os inimigos iam caindo por terra. O inimigo só vai cair por terra se você tiver posicionado com Deus. O inimigo só vai cair por terra se você se consertar, se você orar, se você jejuar, se você santificar, se você louvar, se você estiver cheia da minha presença, me agradando com as suas ações e atitudes. Assim diz o Senhor. Aplauda bem forte a Ele. E aqui conclui, irmãos, no versículo 22, ao tempo que começaram com júbilo, com louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá foram desbaratados. Dá uma glória a Deus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. E aqui nós concluímos a palavra do Senhor. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje, dá glória a Deus. Tem levantes do inimigo que só vão parar se nós nos posicionarmos com Deus. É isso que a mensagem quis dizer, irmãos. Então, talvez tem coisa que está errada e você não está nem entendendo que está errado, mas Deus está usando o profeta para dizer se conserta. Então que seja uma noite de conserto. Que seja uma noite que você venha dobrar a sua oração. Que venha uma noite que você venha dizer para Deus, há muito tempo eu não abro um jejum, ó Deus. Mas eu vou jejuar por esses tempos. E eu quero ver, Senhor, através do meu louvor, através da minha adoração a Ti, esses inimigos que têm se levantado contra a minha vida caírem por terra. Diga glória a Deus.
Pode apagar as luzes do templo? Nós vamos orar. Primeiro nós vamos fazer uma oração de conserto. Primeiro tópico da mensagem: será que a gente está 100% com Deus ou tem alguma coisinha errada? Alguma mancha de pecado, ainda que seja de leve. Ah, Deus, eu estou fazendo um negocinho, mas é pequeno, mas essa coisinha pequena que é errado está manchando toda a santificação. Então tem que haver um alinhamento. Vamos orar, igreja? Oremos ao Senhor. A nossa oração, irmãos, primeiro vai ser de conserto com Deus. Depois de posicionamento, falando para Deus: Deus, eu vou me posicionar. Eu estou abandonando aquilo que está errado. Eu vou passar a ser um homem de oração. Eu vou abrir um propósito de jejum, de consagração. Lança os meus inimigos por terra. Depois vai ser de louvor. Eu quero chamar o Luiz aqui depois para completar o louvor. Ainda que a gente não regulou tudo, né? Não regulou bateria, mas regulou o violão, ficou legal, não ficou, Diego? Quero chamar o Luiz depois para estar louvando. Mas não louva agora não, só louva depois, tá, Luiz? Para concluir essa oração. Depois que a gente estiver louvando, os nossos inimigos vão começar a cair por terra. Quem crê nessa palavra profética, aplauda ao Senhor. Beruande copa da restei, o revadio de mi blanco, lewe de blanco crestiu en reba do fai embliço de reple, loredlei o endifesso de redlui de bai, complizo de rai, riende blanco que vasto de blanco revantle, stiwe meruachib revassia. Como é bom estar no centro da vontade de Deus, amém, igreja? Se você quiser orar ajoelhado, pode orar ajoelhado. Se você quiser orar perto do altar, pode orar perto do altar. Se você quiser andar pela igreja orando. Você que está me assistindo, ore comigo. Iniciemos a nossa oração primeiramente de conserto com Deus, com base no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, 19 e 20. Josafá se misturou com pessoas erradas, fez coisas erradas, porém, ele estava fazendo coisas boas. Deus usou o profeta e o profeta disse: você não está 100%, você fez o erro, mas você fez também coisas boas, Josafá. E por essa brecha que você deu, o inimigo está vindo com tudo contra a sua vida. Você deve se posicionar. Josafá se consertou, orou, jejuou e louvou a Deus. E a partir do momento que ele se santificou diante de Deus, os inimigos que vieram caíram por terra. E é isso que está acontecendo dentro do mundo espiritual. Oremos ao Senhor. Querido, glorioso, amado Deus, nós sabemos que muitas das vezes ventos contrários que se levantam contra a nossa vida é por causa de brechas, meu Pai. É por causa de coisas erradas que muitas das vezes nós, seres humanos, cometemos, que desperta a ira do Senhor. E o Senhor fala conosco usando profetas, como usou o profeta Jeú, para falar com Josafá, Senhor. Que ele tinha feito algo que entristeceu muito ao Senhor, meu Pai. Então, se porventura, Senhor, nós fizemos algo que te entristeceu, ó Deus. Se porventura, ó Deus, nós pecamos contra o céu, pecamos contra ti, nós pedimos ao Senhor perdão em nome do teu Filho amado Jesus, meu Pai. Perdoa as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, meu Pai. Sabemos, meu Pai, conforme aconteceu no tempo de Josafá, se o Senhor tiver irado conosco, o inimigo vai vir por causa que foi nós mesmos, ó Deus, que demos brechas para o inimigo agir, para o inimigo operar, Senhor.
Mas nós fazemos como Josafá, Senhor. Nós nos posicionamos diante do Senhor. Deus perdoa, Senhor. Oh, eu imagino a oração de Josafá falando com o Senhor da seguinte maneira: Deus, oh meu Deus, eu não devia ter me misturado com gente errada. Eu não devia ter me aliançado com Acabe. Eu não devia, Senhor, ter saído para guerrear com ele, Deus. Eu quase morri, mas eu só não morri porque eu fiz uma oração ao Senhor e o Senhor me livrou daquele inimigo que quase me matou. Oh meu Deus, eu vou parar de dar brecha na minha vida, porque se eu dar brecha, Senhor, o inimigo vai tentar me destruir, Senhor. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Se porventura pequei contra o céu, se porventura pequei contra ti, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Israel, eu te peço perdão. Esta quarta-feira é uma quarta-feira de palavra, essa quarta-feira é uma quarta-feira de oração. Nós fizemos aqui, Senhor, um propósito de ouvir a tua palavra, ser direcionado pelo teu Santo Espírito. Agora nós nos posicionamos perante o Senhor como Josafá se posicionou. Perdoa os nossos erros, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as nossas transgressões, ó Deus. Nós tapamos todas as brechas possíveis para que o inimigo não tenha mais poder para nos destruir. Revassobe revandaracei, rebalaço-me revassentlo blambecaia tébia, riezuia levaço neblácia, rielanto e acanto nefaço de blébia que vachorime badagaia, rielero canto lefandui selemempla baque farabadaraclapla, rui blamaço de fando e acanta lá e sebiaramantue, riela subievácia. Nós nos posicionamos, meu Pai, com um propósito de oração. Nós sabemos que nós precisamos orarmos mais, meu Pai. O Senhor está, Senhor, nos impulsionando, Senhor, a orarmos mais, mas não é somente orar. O Senhor está exigindo de nós também jejum, Senhor. Oh, meu Deus, o jejum é muito importante, pois uma certa feita o Senhor usou Jesus para dizer para os seus discípulos que não conseguiram, Senhor, expulsar aqueles demônios. O Senhor disse para os seus discípulos o porquê que eles não conseguiram derrotar aquele inimigo. E o Senhor disse que tem certas castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Ó poderoso Deus, lança por terra todo o mal. Ó poderoso Deus, nós nos consertamos como Josafá se consertou. Nós fazemos uma oração a ti como Josafá fez uma oração a ti. Nós formamos aqui um propósito de jejum, Deus, pelo qual, Senhor, nós precisamos de uma vitória. Se levanta ao nosso favor, que manto blasfeve gariandevácia, reblangou. Amanhã até o meio-dia, Senhor, eu vou estar de jejum, Senhor. Por essa causa eu vou jejuar. Eu quero ver esses inimigos que estão se levantando contra a igreja cair por terra. Eu quero ver esses inimigos que estão se levantando, Senhor, contra os meus projetos caírem por terra. Eu quero ver o Senhor dizendo para mim, conforme usou o profeta Jaziel para falar para Josafá e para o povo de Judá, que nessa peleja eles não teriam que pelejar, eles iam ficar de pé e eles iam ver o Senhor dando vitória para eles. Oh meu Deus, nós nos posicionamos perante a tua presença, nós queremos ver o Senhor nos dando vitória. Desbarata os nossos inimigos, coloca por terra os nossos inimigos, porque nós agora fazermos como Josafá e o povo de Judá fez. Quando eles receberam essa palavra profética, eles começaram a fazer um louvor ao Senhor, e é isso que nós vamos fazermos nesse momento. Agora, nesse momento, o irmão Luiz começa a louvar a Deus, e enquanto nós louvamos, igreja, os nossos inimigos estão caindo por terra em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Arabaçou, levar a sério. Deus, Perdeu é canto de sério. meu Deus, Babaxou, levar a sua. tudo está tão difícil pra mim. Meu Deus, muitos me perguntam onde tu está dentro de mim. Minha alma se abateu e as suas mãos e tudo me esconder em tua presença, ó Deus. Diga na presença dele assim, igreja, ó. Quando eu chorar, vou me lembrar Até aqui, Senhor. que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, Quando eu chorar, eu vou me lembrar, Senhor. vou me lembrar que até aqui A tua mão, Senhor. tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei, pois ainda louvarei, Eu louvarei, Senhor. eu te louvarei. Começa a apresentar para Deus nesse momento a sua dificuldade. Onde você sente que o inimigo está se levantando de todo lado contra a sua vida. Começa a dizer para Deus, Deus, eu me posicionei com o Senhor, Deus. Eu vou orar mais. Eu vou me santificar mais, Senhor. Oh, Senhor, peleja a minha peleja, Deus. Faz aquilo que eu não consigo fazer. Faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Se levante ao meu favor nesta batalha. Dá vitória para o teu servo, dá vitória para o teu povo. Oh, Deus de Israel. Se levanta ao nosso favor, ó Deus. Desbarata os nossos inimigos. Lança por terra os nossos adversários. Porque nós declaramos que essa peleja não é nossa. Essa peleja é do nosso Deus, que pelejará ao nosso favor. Aplauda ele, igreja. Aplauda o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos com essa palavra, com essa ministração. E vamos concluir o nosso culto. O segredo é orar, irmãos. O segredo é estar sempre constante, como Daniel. Sempre orando, sempre se consagrando, sempre lendo a Bíblia. E não ser como esse povo, irmão. Na hora que o calo estreitou, eles se colocaram a buscar a Deus. Tá bom? Então nós devemos buscarmos a Deus em todos os momentos. Amém, igreja? Eu vou passar aqui para a missionária Celina para estar concluindo. O próximo culto vai acontecer na sexta-feira,
Sexta-feira nós vamos estarmos reunidos aqui novamente para um culto de cura e de libertação. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto. Amém? O que Deus fala no altar é direção de Deus para a sua vida, irmãos. Amém, irmãos? O que Deus fala no altar é direção de Deus para a sua vida. Então preste atenção no que Deus está falando no altar. Amém? Então quando Deus está falando, reverência, irmão. É igual Paulo falou, receba as minhas palavras, não como palavra do homem, mas palavra de Deus para a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Aplauda bem forte ao Senhor. Vamos concluir. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Que culto abençoado, né? Que palavra abençoada, em nome de Jesus, né? Queremos que vamos para casa e cheios do poder